Usa, Senhor, a missionária Néia, Pai, como um instrumento poderoso nas Tuas mãos, Senhor. Pai, fala conosco, Pai, porque nós viemos aqui por Tua causa, Senhor. Pai, nós te pedimos que nesse momento, Deus, ela se esvazie de tudo, Pai, tudo que é do ser humano, tudo que é próprio nosso, Pai. E que, Senhor, ela dê vazão ao Teu Espírito Santo, Pai, que ela esteja transbordando do Teu Espírito Santo e que Ele possa estar trabalhando nos nossos corações através da Tua palavra. Senhor, eu creio que nós sairemos daqui abençoados, renovados, fortalecidos por causa do Senhor e porque nós cremos que o Senhor faz da Tua filha um instrumento Teu, Pai. Obrigada, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia, irmãos. Mais uma vez a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. A pastora estava orando, né? Ela falou assim que nós viemos aqui por causa do Senhor, né? Amém? Confere isso, né? Glórias a Deus. Antes de eu abrir a palavra aqui, hoje os louvores falavam de guerra, de luta, de cura, né? E a gente veio para o lugar certo. Amém? A gente toma decisões o dia inteiro, irmãos. E eu estou hoje aqui pela misericórdia de Deus. Deus sabe, né? Quanta dor eu estava sentindo hoje, quanta luta foi para eu vir aqui, mas eu decidi estar na casa do Senhor. Glória a Deus. Muitas vezes eu tomei a decisão de não estar e eu paguei o preço, né? Muitas vezes decidi estar fazendo outras coisas e não dando prioridade ao Senhor. E hoje, apesar da luta, eu falei não. O Espírito Santo tocou muito forte no meu coração. A prioridade é o Senhor. Hoje é aniversário de um sobrinho muito querido meu, o Bruno, e está tendo um churrasco lá com a minha família, né? E eu falei, não, eu tenho que ser crente, eu vou para a casa do Senhor, porque Ele é minha prioridade. Através dele que eu consigo interceder para aquelas vidas que ainda não aceitaram Jesus. Meu filho mais velho mora em São Paulo, ele está em casa. E eu lá dando atenção para eles, eu precisando preparar a palavra, e eu trabalhando, atendendo cliente, aquela luta. E eles, vamos mãe, vamos para o churrasco, vamos. Eu falo, vamos vocês, me deixa aqui. E eles foram, irmão, e a paz reinou na minha casa. E eu consegui preparar a palavra. Então, é isso que eu queria dizer, que todo dia a gente acorda tomando decisões. E hoje eu decidi estar na casa do Senhor, amém? Glória a Deus. Irmãos, abram as suas Bíblias no livro de Jeremias 29, capítulo 11. Glória a Deus. E a palavra de hoje vai falar sobre decisões. A gente tem uma sequência, né, queridos, de ler a Bíblia. A gente está lendo o livro de Jeremias. O Senhor mandou vir hoje para o livro de Jeremias. Glória a Deus. A palavra do Senhor, Jeremias 29, capítulo 11. É bem conhecido, né? Esse versículo maravilhoso. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Até aqui, glória a Deus. Aleluia. Amém, né? O Senhor está falando aqui que Ele só quer o nosso bem. Não tem nada de mal para nós, é só o nosso bem, né? E percebam que aqui nesse versículo tem duas ações: o que Deus planeja para nós e o que nós desejamos, né? Eu não sei se todo mundo já ouviu assim uma frase assim, né? Meu futuro está nas mãos de Deus. Eu já falei isso várias vezes, mas eu procurei na Bíblia e não está na Bíblia. Não está na Bíblia. O meu futuro está nas mãos de Deus. A nossa vida está nas mãos de Deus. Ele diz aqui que Ele planeja o melhor para nós, né? Paz e não mal, para nos dar o fim que nós desejamos. O que nós estamos buscando? O que nós estamos desejando para a nossa vida? Porque Ele está falando que Ele tem planos maravilhosos para nós, para o fim que nós estamos buscando. Porque nós temos livre-arbítrio.
Nós não somos marionetes na mão do Senhor, né? Então ele fala que ele escreveu lá várias coisas boas para nós, né? Mas a gente que vai aqui na caminhada, que vai traçar o nosso fim, o que a gente deseja aqui, porque ele quer o melhor. É a mesma coisa os nossos filhos, né? Todo mundo aqui, exceto o Marco, né? Todo mundo tem filho aqui. E o que a gente faz planos para os nossos filhos, né? Sempre faz planos para eles. Eu creio que aqui ninguém desejou que o filho não fosse nada na vida, que tivesse problemas, não. Todo mundo desejou o melhor para os nossos filhos. Agora vai lá ver se tudo que a gente desejou aconteceu. Eu tenho um filho adulto e um filho adolescente. O adolescente ainda está ali. O adulto não foi o que eu quis que ele fosse. Eu fiz planos para ele. Mas ele cresceu, ficou adulto e ele tomou as suas próprias decisões. Assim é a nossa vida com Deus. Deus tem planos maravilhosos para nós. Mas nem sempre a gente quer alinhar os nossos planos com os planos de Deus, né? Muitas vezes a gente toma as nossas decisões, a gente vai caminhando sozinho, às vezes a gente pede direção, o Senhor dá uma direção, a gente segue e às vezes não, né? Mas Deus tem planos maravilhosos. Deus não planejou os nossos problemas, não planejou. Tudo que nós estamos passando, nós tomamos alguma decisão. Ou certo ou errada, ou algum levante aconteceu, ou através de outras pessoas a gente passa por algum momento, mas não foi plano de Deus sofrimento para ninguém, porque Ele só nos alertou que no mundo nós teríamos aflições. Ele nos deu esse alerta, né? Mas era para a gente aguentar firme. Ele está com a gente. Ele venceu e a gente vai vencer também. Então Ele nos deu esse alerta, né? Então, na Bíblia, Deus nos dá a revelação de duas vidas, uma vida em abundância e uma vida eterna. A vida em abundância é aqui, né? Pelas nossas decisões nós vamos ter uma vida em abundância aqui. E quando a gente fala em abundância, irmãos, aparentemente remete só à vida financeira, né? Mas não é. Eu prefiro 1000 vezes ter uma vida abundante de paz do que ter dinheiro, né? Às vezes a gente precisa ter uma vida muito mais abundante de saúde do que uma vida financeira, porque o dinheiro não vai comprar a tua paz, o dinheiro não vai comprar a tua felicidade, não vai comprar a tua saúde, né? No final nós vamos todos para o mesmo lugar, mas Deus fala na palavra que Ele quer nos dar uma vida em abundância, e muito dessa vida em abundância vai depender das nossas ações, das nossas decisões, com quem nós vamos andar, com quem nós vamos caminhar, se nós vamos decidir ficar lá em casa no quentinho do lar, num dia de chuva, ou se nós vamos decidir vir para a casa do Senhor, se nós vamos decidir deixar a parentela lá e vir para a casa do Senhor. É difícil, irmãos, não é que está errado ficar um dia com os filhos, ou ir num churrasco, não está errado, ou um dia está trabalhando, que eu creio que a Tina está trabalhando, né? Não é que está errado, mas tem dias que o Senhor fala claramente: decida por mim e eu decidirei por você. Tem dias que é guerra e você vem para a batalha, porque só aqui tem as armas para a gente vencer todas as guerras que a gente está disputando nessa terra, que a gente está lidando nessa terra, amém? Então, a outra vida é a vida eterna, essa está aguardando por nós lá quando Jesus voltar, essa eu almejo muito, mas enquanto ela não vem, a gente tem que lutar por uma vida em abundância aqui nessa terra, uma vida que a gente vai abundar na nossa vida, vai abundar na vida dos nossos filhos, na vida da nossa parentela, a gente vai ser a Bíblia de muita gente. Essa é a nossa vida em abundância, amém? Então a palavra do Senhor é clara, Ele quer fazer para nós o melhor, amém? Então não tem lá o futuro, né? Quem planeja somos nós. O Senhor tem planos, mas nós vamos traçar o nosso futuro, né? Porque Deus fala, né, que o nosso futuro está planejado por Ele, mas não está decretado, né? A caminhada é nossa, pelo livre-arbítrio nós vamos tomar as nossas decisões, amém? Amém. Hoje quando eu acordei, né, agitada, com gente em casa, com visita, né? Mas eu fui ali no banheiro, eu sabia que eu não ia ter tempo de orar, mas ali eu falei: obrigada, Senhor, eu estou viva. Amém. Bom dia, Espírito Santo, no banheiro,
Porque as pessoas em casa, ali no banheiro, eu falei, obrigada, Senhor. Então eu tomei uma decisão de agradecer pela vida. Porque se eu estou viva, se todos nós estamos aqui, é porque ainda tem plano, ainda tem propósito. Quando não tiver mais um propósito, Ele vai recolher. Enquanto nós estamos aqui, não importa a nossa idade, não importa a nossa condição financeira, não importa aonde a gente está, nós temos propósitos aqui nessa terra e nós temos que cumpri-los. Todos nós temos propósitos aqui. Enquanto Deus não nos levar, nós vamos cumpri-los. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então, qual que é a garantia que nós temos nos nossos filhos, por exemplo, que eles vão seguir algo que a gente tem para a vida deles? Nenhuma. Porque eles vão crescendo, vão tomando as suas decisões. Infelizmente, algumas decisões nos entristecem muito, como nós tomamos decisões que entristeceram o coração dos nossos pais aqui na terra, principalmente o coração do nosso Deus, que tem planos para nós de paz, que tem planos de prosperidade, que deixou aqui mais de 8.000 promessas para nós. Nós decepcionamos Deus. Então, nosso futuro, ele vai ser decretado não só pelas nossas orações. Hoje nós estamos aqui orando para Deus, não estamos? Eu creio que cada um aqui, em algum momento, está colocando algo diante do Senhor. Mas se a gente não sair daqui com ação, o nosso futuro não vai acontecer conforme o que a gente está pedindo. Se eu peço a Deus para que Ele me dê paz no meu casamento, para que Ele me dê tranquilidade, felicidade, para que Deus me ajude a lidar com as situações do dia a dia, para eu ter mansidão para falar com meu marido, mas se eu saio daqui, eu não coloco isso em prática, eu não tenho uma ação, não adianta eu orar. Não adianta eu estar na igreja orando, buscando e não tomar aquela ação. Então, irmãos, uma coisa a palavra principal dessa mensagem de hoje é que a gente busque por sabedoria. A gente ora todos os dias, né? A gente tem o hábito de orar juntos, graças a Deus. Foi até ensinamento de um outro pastor, amigo nosso, né? Que ele fala que os casais devem orar juntos, né? Alguém da família ore juntos, porque é uma bênção. A gente sempre começa orando, né? Pedindo perdão para Deus pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, agradecendo a Ele pela vida e depois pedindo sabedoria do alto. Porque nós não sabemos fazer nada sem ter a sabedoria de Deus. Nada. Então a gente pede isso para Deus em todos os momentos. Que eu tenha sabedoria ao falar, que eu tenha sabedoria para lidar com os meus filhos, que no momento de tribulação, no momento de tristeza, no momento de angústia, eu tenha sabedoria do alto. Porque nós podemos orar aqui um pelos outros por tudo, mas sabedoria é cada um que tem que pedir para Deus. A palavra fala isso. Peça sabedoria que Ele vai te dar. Ele vai te dar sabedoria. É só pedir. Não tem, irmãos, como tomar nenhuma ação conscientemente sem sabedoria. Não tem. Sem sabedoria do alto a gente não consegue tomar as melhores decisões, seja no emprego, seja na família, seja na atitude, aonde for. É só com sabedoria de Deus. A gente está passando, a gente pode estar, cada um tem uma situação aqui, cada um tem uma vida, cada um pode estar passando por um momento de bênção, um momento de luta, ou um momento de inquietação, mas só a sabedoria do alto faz a gente lidar com qualquer dessa situação. Porque a palavra do Senhor fala: vigiai e orai o tempo todo. Então não é só oração. Eu tenho que vigiar o meu falar, eu tenho que vigiar o meu comportamento, eu tenho que pedir perdão pelas minhas ações imediatamente. Eu não posso deixar aquilo ser criado uma raiz de amargura no meu coração. Eu erro, eu falho, eu estou sempre fazendo, tomando pequenas e grandes decisões na minha vida que interferem naquele futuro que Deus planejou para mim, mas que depende das nossas ações, depende do nosso comportamento para chegar, para alcançar, para ter êxito nesse final que Deus fala para a gente. Amém? Amém. No livro de Eclesiastes 7:8, não precisa abrir, irmãos, que eu vou colocar aqui. Ele fala assim, o Senhor fala assim: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio, melhor é o paciente do que o arrogante. Amém? Até aqui, ó, melhor é o fim das coisas do que o princípio. Amém?
Eu estava ouvindo uma ministração onde o pastor contou uma história de um homem muito honrado, né? Eu nem lembro o nome que ele falou desse senhor. Muito honrado, aquele homem fiel na igreja, dizimista, aquele homem, sabe que tem aquela imagem assim, que você fala, nossa, ali vai um homem de Deus. Aquele homem que cuida bem da família, que é provedor do lar, trata os filhos com amor, trata a mulher com amor, né? E ele se aposentou, né? Aquele dia, foi até resolver no banco algumas coisas da aposentadoria e encontrou uma ex-colega de trabalho. Sabe aquela alegria de encontrar uma ex-colega de trabalho? E como você está? Vamos tomar um café? Senta aí, vamos tomar um café. Vamos conversar. E a conversa vai, a conversa vem. E aquele homem caiu em tentação com aquela mulher. Um homem que tinha 40 anos de uma vida que não tinha nada, nenhuma mancha. Naquele momento ali, ele caiu em tentação e ele pecou contra Deus, contra a esposa. Ele ficou com aquela mulher. E naquele momento do pecado dele, ele teve um mal súbito e morreu ali, né? Como que as pessoas falaram dele naquele velório? Ninguém lembra dos 40 anos dele que foram fiéis. As pessoas falam, nossa, hein? Olha lá, aquela cara de santo que ele tinha. Vai saber o que mais ele fazia na vida dele. Nossa, que crente falso. Ninguém lembra do que você fez no decorrer da sua vida. As pessoas vão lembrar do que aconteceu com você no final. Eu creio que poucas pessoas poderiam falar, ai, mas coitado, ele falhou só dessa vez. Acho que ali no final ali ele deve ter pedido ali, ai Senhor, me perdoa. Mas não, as pessoas vão lembrar do que vai acontecer ali no final da vida dele, né? Tudo que ele passou não tem nenhum problema, mas o final dele vai ficar gravado para sempre. Então, na nossa vida, sem sabedoria, a gente não tem um final bom. Sem sabedoria do alto, a gente não consegue seguir todo o tempo em santidade. Como eu disse lá, a palavra do Senhor fala, orai e vigiai o tempo todo. Não tem nenhum problema ele ter reencontrado uma amiga, não tem nenhum problema, isso acontece com todo mundo, pessoas que a gente não vê há muito tempo, mas o que você vai fazer com aquela história? Que continuidade você vai fazer com aquilo? Então as pessoas só vão lembrar desse homem pelo que ele fez naquele momento, né? E o Senhor é tão misericordioso conosco que mesmo com o nosso julgamento, se a gente está aqui vivo, Ele ainda nos perdoa, mesmo olhando a vida do outro, mesmo nos achando mais santo que os outros, o Senhor, com a sua infinita misericórdia, o Espírito Santo de Deus que habita ainda em nós, nos constrange, nos incomoda, nos faz ter uma vida melhor, nos faz buscar um fim melhor, né? Nos faz tentar viver os planos de Deus, porque Deus, Ele é maravilhoso, Ele é misericordioso, amém? Se Deus falou que o nosso futuro vai ser de paz, mas Ele espera pelas nossas decisões, amém? Glória a Deus. Eu lembrei aqui agora do Pedro, do meu filho. Eu sempre cito ele aqui porque os filhos da gente ensinam tantas coisas, né? Principalmente quando eles são menores de idade. Ele sempre falou que ele queria ser veterinário. Eu já falei isso aqui algumas vezes, né? Ou uma pelo menos. E eu sempre incentivei. Eu falei, nossa, que legal, né? Ter um filho doutor, né? De bicho, mas é médico, né? Aí ele foi crescendo. Desde os 5, 6 anos de idade ele falava, sempre gostou muito de bicho. Aí ele foi crescendo. Ele falou assim, nossa, jogador de futebol ganha bem, né? E é uma ilusão, né, irmãos? Quantos jogadores de futebol ganham bem? Conta aí nos dedos, né, os que são mais famosos. E quais eram os planos que eu tinha para ele? Hoje ele nem sabe mais se ele quer fazer veterinária. Ele está jogando futebol, ele está treinando, mas ele tem a ideia de ser jogador de futebol. E quem já foi jogador de futebol, quem já teve um jogador de futebol na família, sabe qual preço se paga para passar por aquilo, né? Que não é fácil, não. Os meus planos para a vida dele são de paz. Se ele fosse veterinário, ele ia ter muita mais paz. Muito mais paz do que ser um jogador de futebol. A gente sempre faz essa alusão com os nossos filhos, né? Ninguém quer um filho fora da igreja. Ninguém quer um filho desobediente. Ninguém quer ver um filho sofrendo, ou sofrendo num relacionamento, ou sofrendo com qualquer outra coisa, ou com uma enfermidade, ou com uma doença. É assim que Deus nos vê.
Ele nos quer em momentos de paz, de alegria. Ele quer ver a nossa vida transbordar. Basta a gente alinhar os nossos planos com os planos de Deus, amém? Amém. Vou ler só mais uma passagem aqui. Deixa eu marcar. No livro de Tiago 4:3, a palavra do Senhor diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Amém? Quantas coisas nós já pedimos para Deus e até hoje Ele não nos deu? Eu tenho algumas. Eu acho que eu tive algumas que Ele deixou, Ele me deu, né? Não estavam alinhadas com os planos dele. E eu sofri bastante com alguns pedidos que eu fiz para Deus. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente pede para Deus, né? Quais são as coisas que a gente tem pedido para Deus? O que a gente tem colocado diante do Senhor? Será que a gente está pedindo certinho para Ele atender? Para Ele ter a nossa jornada? Para que os planos dele sejam realmente de paz na nossa vida? Será que a gente tem colocado diante do Senhor o que realmente vai nos fazer bem? O que vai nos fazer uma caminhada tranquila, em paz e ter aquele final que a gente deseja? Né? Muitas vezes a gente, por desobediência, insiste em algumas determinadas coisas que vão nos tirar dos caminhos do Senhor. Se a gente comer doce todo dia, tomar refrigerante todo dia, qual vai ser o nosso fim? A gente vai ficar doente, né? É uma delícia, né? A gente pode pedir em oração: Senhor, eu amo doce de leite, Senhor, tem misericórdia. Se eu pedir para o Senhor: Pai, me dá provisão para eu comer doce de leite todos os dias, eu vou ter uma doença, né? Eu posso ter diabetes. Diabetes, tem vários tipos de diabetes. Tem aquela por herança, né? Infelizmente, uma maldição hereditária da família. A minha família toda era diabética. Todos os meus tios, inclusive a minha mãe, morreu com diabetes. Já há uma herança aí que veio aí. Na minha, aqui já foi cancelado em nome de Jesus. Mas assim, a gente tem que tomar decisões na nossa vida. Nem tudo que é doce, nem tudo que é gostoso, nem tudo que é bom, eu tenho que fazer o tempo todo. Porque isso não vai me trazer um fim bom. Isso vai acabar com a minha vida. Porque o Senhor fala o tempo todo para a gente alinhar os nossos sonhos com o dele, alinhar os nossos planos com os dele. E muitas das nossas decisões nos fazem pagar um preço alto por desobediência, por não ouvir a palavra de Deus. Esse versículo mesmo fala, né? As pessoas às vezes não entendem lá o final, que o Senhor tem, Ele que traça o nosso futuro. Mas está lá, no final da frase, o que nós estamos pedindo, o que nós desejamos. Ele vai fazer o que nós desejamos. Então a gente tem que alinhar os nossos planos com o dele, amém? Glória a Deus. E quando eu estava me preparando essa palavra, o Senhor me levou uma palavra que eu gosto muito no livro de Gênesis, que quando a gente não ouve a voz de Deus direitinho, o que acontece com a gente, né? No livro de Gênesis 12, capítulo 1, que é muito famoso, né? Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. São 4 pedidos do Senhor aqui que ele faz aqui, né? Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E aqui ele fala de promessas na vida de Abrão, né? De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia. Deus deu 4 ordens para Abrão aqui, né? Abrão na época, 4 ordens. E ele lançou várias promessas na vida de Abraão. Olha quanta coisa linda que Deus fala para ele, que ele ia ser abençoado. Todo mundo que estivesse perto dele ia ser abençoado. Aí aqui no versículo 4 diz: Partiu pois Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele.
Aonde nas 4 ordens que Deus deu, Ele mandou Ló ir com ele? Ele falou para ele ir largar tudo, né? Eu imagino que Ló era um homem mais novo, um moço, né? Era sobrinho dele, ia ajudar nessa caminhada, ia ajudar a empurrar os camelos, ia ajudar com Sara, né? Ia ajudar com... Porque é gostoso ter alguém na caminhada, né? Que te incentiva, vamos, não desiste não, vamos lá, não para não, é bom. Mas o Senhor mandou Ló ir com ele? Não mandou ir com ele. O Senhor aqui ele já tinha falado qual ia ser o fim de Abrão. Ele falou o começo e o fim de Abrão. Ele falou, larga tudo aí, vai, eu vou te dar tudo isso. Amém? Aí lá no versículo 13, no capítulo 7, diz assim: houve contenda entre os pastores de gado de Abrão e os pastores de gado de Ló. Nesse tempo os cananeus e os fariseus habitavam nessa terra. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores. Não está diante de ti toda a terra? Ali começou a contenda, porque ele não obedeceu às 4 ordens do Senhor. Quando a gente não obedece às ordens do Senhor, porque Ele traçou um plano para Adão, Ele traçou um plano para a nossa vida, e quando no meio do caminho a gente desobedece à ordem do Senhor, porque é confortável ter alguém junto na caminhada, é confortável ter alguém que nos apoie, mas o Senhor não mandou. Quantas vezes nós colocamos alguém no nosso caminho, alguma situação na nossa vida que Deus não mandou? É confortável, é bom, mas Deus não mandou. E você acaba anulando as promessas do Senhor, acaba anulando aqui. Mas Abrão tinha a sabedoria do alto, ou ele pediu sabedoria do alto para o Senhor, porque chegou um determinado momento, aqui no versículo 14, disse o Senhor a Abrão, depois que Ló, não, aqui ó, no capítulo 9, acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que apartes de mim. Se fores para a esquerda, ireis para a direita. Se fores para a direita, eu irei para a esquerda. Eu estava lendo aqui e fiquei imaginando Abraão falando isso para ele, né? Olha, chega, deu. Vai para a esquerda que eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Não dá mais, porque eu desobedeci o Senhor e eu estou pagando o preço. Eu imagino ali o fato que foi aquilo para Abraão e ele obedeceu ao Senhor. Depois que ele obedeceu ao Senhor, no capítulo 14, o Senhor falou com ele. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha desde onde está para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Ele mandou Abraão olhar para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, para os 4 cantos. Porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Quando a gente erra, e a gente erra e não é pouco não, mas a gente se humilha na presença do Senhor, a gente pede sabedoria do alto, a gente volta a ter comunhão com o Senhor, Ele nos dá um verdadeiro direcionamento. E quando a gente tira o Ló da nossa vida, aquele que nos impede de estar na casa do Senhor, aquele que chama para o churrasco, aquele que quer tirar a comunhão, aquele que quer falar de outras coisas que não sejam as coisas do Senhor no dia do culto, quando a gente tira o Ló da nossa vida, as bênçãos do Senhor vêm. Irmãos, eu cheguei aqui hoje com muita dor, e Deus sabe as dores que eu estava sentindo. Eu falei com meu marido hoje que eu não estava bem, só por Jesus, mas eu tomei uma decisão de vir. Eu creio que o Senhor é a cura, como nós louvamos aqui. Eu não estou sentindo mais nada para a honra e glória do Senhor, porque quando nós decidimos tirar o que nos impede de ter na presença do Senhor, o Senhor se derrama e o Senhor dá bênção. E eu tenho certeza que algo sobrenatural vai acontecer na nossa vida, porque nós decidimos estar aqui. A minha sogra falou no caminho assim hoje, né? Eu achei tão bonitinho na barca. Ela falou, tá chovendo, mas também se a gente olhar para a chuva toda hora, a gente vai bem, né? Olha que bênção. Ela tem, não vou falar a sua idade, ela tem 35 anos, podia estar na casa dela lá descansando no conforto do lar, ela está aqui. Quando muitos jovens estão em casa, né? Muita gente está em casa, está no conforto do lar, não quis pagar o preço. Ela vai ser abençoada
abençoada ou não vai ser abençoada? Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, a palavra do Senhor, né? Nesse final, tem pessoas que nos aprisionam, tem situações que nos tiram da presença do Senhor, tem coisas que nos fazem desviar da presença do Senhor. Amém? Olha aqui, ó. Quando o Senhor fala para Abraão erguer os olhos, né? Erguer os olhos. Ló, eu estava estudando que Ló é véu, né? O significado de Ló. E quando ele ergue os olhos, o Senhor tira o véu dos olhos dele. O Senhor tira aquele véu que impede ele de enxergar, que impede ele de enxergar as bênçãos do Senhor. É assim Deus faz na nossa vida. Muitas vezes na nossa caminhada tem tropeços, tem pessoas, tem situações, tem falta de perdão, tem coisas que a gente fica mantendo na nossa vida que não é para manter. Às vezes pode ser até uma foto, pode até ser uma mensagem antiga, uma situação antiga que a gente não perdoa, que a gente vai levando aquilo para o resto da vida e vai falando sobre aquilo. E Deus impede de que a gente tenha de cumprir os planos dele na nossa vida, porque ele tem planos maravilhosos para a nossa vida. E muitas vezes nós mesmos, pelas nossas decisões, na desobediência, a gente vai travando a nossa vida, vai deixando de receber as bênçãos do Senhor. Amém? Então, tem coisas que, para nós, que atrapalham as nossas promessas, que atrasam as nossas vitórias, e a gente tem que pagar o preço para estar na presença do Senhor. A gente tem que falar muitos nãos na vida. Algumas pessoas vão ficar chateadas, algumas pessoas não vão entender as nossas decisões, mas hoje eu escolho estar na presença do Senhor. Eu não quero nenhuma bênção minha retida, eu não quero que nada atrapalhe a minha caminhada com o Senhor. Amém? A palavra do Senhor diz assim também, que Jesus aos 12 anos ele crescia em estatura, conhecimento e sabedoria. Que a gente venha buscar essa sabedoria todos os dias. Jesus com 12 anos estava crescendo em sabedoria. Que a gente busque por essa sabedoria todo dia. Que a gente venha ser verdadeiros espelhos do Senhor nessa terra. Que a gente venha viver poderosamente a palavra do Senhor. Porque são tantas promessas, irmãos. E as nossas decisões impedem que o nosso fim seja aquele planejado pelo Senhor. Amém? Amém. Essa é a palavra que o Senhor me deu hoje, né? Até aqui. O Senhor falou muito comigo quando eu estava preparando, né? E nesse tempo realmente de guerra que a gente está vivendo, irmãos, eu estou muito mexida com essa... Eu fiquei muito mexida, não estou mais não, em nome de Jesus, né? Porque meu papel é orar. Com essa guerra de Israel, né? Quando eu falei que a gente tem os melhores planos para os nossos filhos, é muito dolorido quando você vê que o teu filho não está no mesmo alinhamento que o seu com o Senhor. Eu não sei quanto a vocês, mas me dói. Me dói. E essa dor é que me faz lutar. Essa dor é que não me faz desistir dos meus filhos, né? Não me faz desistir, porque assim o Senhor faz conosco também. Ele nos dá orientação todos os dias na palavra, irmãos. Basta buscar e pedir por sabedoria do alto. Nós estávamos na mesa, né, querido? Tomando café ali com meu filho, com a minha nora. Irmãos, eu falo isso, não é para expor meu filho, porque eu tenho certeza que ele vai estar aqui ainda no altar. É uma certeza que eu tenho. Eles se dizem de esquerda. E quando nós estávamos falando, estava passando na televisão ali sobre as guerras, as atrocidades que foram cometidas, houve um silêncio da parte deles que me feriu o coração. Irmãos, eu tenho um coração muito quebrantado, Deus sabe, eu choro por tudo. Eu vejo pessoas falando assim, vê um bandido apanhando da polícia, fala isso aí, tem que apanhar mesmo. Eu não consigo, irmãos. Eu não sei quanto ao julgamento de vocês. Eu não consigo ver uma pessoa apanhando e não sentir compaixão. Esses dias um menino estava roubando uma bicicleta na minha rua lá, em frente do meu prédio, e várias pessoas pegaram ele roubando. Mas estavam batendo tanto naquele menino, irmãos, que eu falei, Senhor, para agora, Jesus, ou eu vou descer para interferir. Porque não é a violência que vai resolver. Não é Gaza bombardear Israel que vai resolver. Não é Israel bombardear
Gaza que vai resolver. É o Senhor que é o Rei das Nações. É o Senhor o Príncipe da Paz. E quando alguém não se comove com uma situação dessa, sabe, eu tenho uma tristeza muito forte, que foram feitas atrocidades com pessoas, com crianças, com mulheres grávidas. Isso mexeu demais com o meu coração. Isso me quebrantou mais e mais para buscar a presença do Senhor, porque Jesus está voltando. E se nós não queremos que os nossos, a nossa parentela, os nossos filhos, não tenham esses planos aqui que Deus traçou para eles também, não só para nós temos que buscar, irmãos. E é buscar com a paz. Não é com palavra de maldição, não é desejando mal para A, para B, para C, é perdoando todos os dias. É limpando a nossa casa, é limpando a nossa vida, é limpando as nossas coisas, é limpando o nosso coração. Porque se o nosso coração não estiver limpo, não estiver contrito na presença do Senhor, os planos dele não vão se cumprir na nossa vida. E só assim que a gente vai passar uma mensagem para a nossa família, para os nossos filhos, amém? É que de antemão dessa pregação eu já peço perdão para minha cunhada, peço perdão para o meu marido, peço perdão para minha sogra, peço perdão para os meus irmãos em Cristo, se eu já magoei alguém, tudo que eu já tenho feito de errado, irmãos, porque Jesus está voltando. E eu nunca senti tão forte esse desejo de buscar pelo Senhor, esse desejo de me quebrantar na presença do Senhor, irmãos. Então vamos consertar a nossa vida, vamos consertar a nossa casa, vamos ter vida em abundância aqui na terra, mas vamos buscar pela nossa vida eterna, amém? Glória a Deus, amém, irmãos, é até aqui, glória a Deus.